Todos nós temos uma versão de si próprio e tem uma versão externa, como os outros nos enxergam. E normalmente são bem diferentes. Se na vida é assim, no papel de líder não poderia ser diferente. O líder se enxerga de uma forma normalmente mais romantizada, mais cheirosa, mais bonita. E o time acaba que não enxerga o mesmo. Por exemplo, o líder diz que escuta o time, que dá autonomia, que é aberto a feedback, que quer pessoas protagonistas. Mas vamos descobrir se o seu time entende bem esses sinais? Faça a seguinte pergunta honesta para si mesmo. E eu estou de olho, não vai roubar. Quem você se torna quando alguém traz um problema para você? Porque o estilo da sua liderança não é definido pelo que você acredita ser. Ele é definido pelo comportamento que o seu time aprendeu a esperar de você. E sim, isso traz impacto direto no seu resultado, porque acaba influenciando no engajamento do seu time, na produtividade, no turnover, na capacidade de você fazer sua empresa ou seu time escalar como operação. Então, nesse vídeo, eu vou te apresentar 7 tipos de líderes. E não vai ser aquele tipo de teste de revistinha, como tinha naquelas antigas, acho que era Contigo, não é isso? Para saber se é o amor da sua vida. Então, e também não é um conteúdo genérico de RH. Será um diagnóstico prático para você entender qual é o estilo que domina o seu comportamento, quais são os riscos disso e, principalmente, o que você pode fazer para evoluir. Então, fica aqui até o final, porque, além disso, te trarei também 4 pilares práticos para você começar a aprender e aplicar ainda essa semana. Caruso aqui e seja bem-vindo ao Opera Prime. Antes de entrar nos 7 perfis, a gente vai precisar só alinhar um ponto aqui de norte, tá? Muita gente confunde estilo de liderança com personalidade. Acha que é algo fixo. Eu sou desse jeito, eu sou assim. Cara, não é não, tá? Você não é humano demais, você não é técnico demais. Estilo de liderança na prática é um conjunto de padrões de comportamento. E esses padrões aparecem principalmente em 6 situações. Elas são na tomada de decisão, na cobrança, como você reage aos erros dos outros, como você distribui autonomia, como lida com conflitos e como você se comporta sob pressão. Sua essência não aparece quando está tudo bem, de ninguém aparece. A pessoa mostra a verdadeira cara quando a temperatura começa a aumentar. Pizzas debaixo do braço são criadas, ou cabelos começam a cair. É nessas horas, no fogo, que a gente é forjado no fogo, é que a nossa essência aparece. Então, vamos ao que importa, vamos aos perfis. E o perfil número 1 é o perfil que é aquele líder bombeiro. Esse daqui é clássico, especialmente em pequenas e médias empresas. É aquele que vive apagando incêndio. Ele resolve tudo, entra em tudo, centraliza tudo. E, obviamente, depois tomando um cafezinho, reclama, dizendo que o time não tem autonomia. Um sinal clássico? O time espera ele decidir tudo. Ninguém move uma vírgula sem autorização. Uma frase típica? Deixa que eu resolvo. E qual é o pepino desse perfil? Esse é um tipo que castra o time. Ensina que tudo tem que ser resolvido por ele. Então, obviamente, é melhor sentar e assistir. Qual é o impacto? Cria gargalo operacional em cima do próprio dono ou do gestor. Você se torna o limite de crescimento da sua empresa ou da sua operação. E como evoluir? Para de salvar tudo. Comece a fazer perguntas antes de dar a resposta. O time precisa desenvolver repertório. E isso só acontece se você der espaço para errar dentro de um limite seguro. Perfil 2, o líder paizão. Esse é o queridão, todo mundo gosta dele. Ele é acessível, protege o time, cria um clima de trabalho agradável, mas tem um problema sério. Ele acaba não conseguindo cobrar, porque ele confunde o cuidado com a ausência de confronto. Ele foge da conversa difícil. Na hora de dar um feedback duro, ele adia, ele só avisa ou não dá nenhum sinal. Ele simplesmente não faz. E um sinal clássico? O clima é ótimo, mas a performance é irregular. E ninguém, obviamente, fala sobre isso. Uma frase típica desse tipo? Vamos tentar melhorar, pessoal. E aonde que se perde dinheiro? O bom colaborador, ele se frustra. Ele vê que quem entrega pouco recebe o mesmo tratamento, o mesmo carinho, a mesma atenção de quem entrega muito.
E, obviamente, ele vai buscar outro ambiente onde o esforço seja reconhecido e, obviamente, onde haja padrão. Como evoluir? Entender que cobrança justa também é cuidado, que feedback direto não é agressão e que a harmonia sozinha ela não é cultura, é zona de conforto. Quem ama, educa. Perfil 3, o líder carrasco. Esse já é o contrário. Ele entrega resultado tudo no curto prazo, porque ele deixa muito rastro, ele cobra muito, escuta pouco, ele pressiona, chicotando por tudo quanto é canto. E quando algo dá errado, a primeira reação qual é? Expor, não entender. Qual é o sinal clássico desse tipo? As pessoas obedecem, mas escondem problemas. O time não traz pepinos porque sabe como vai terminar. Uma frase típica desse tipo: eu não quero justificativa, eu quero resultado. Qual é o impacto? Mata a iniciativa. Cria um time acovardado que espera ordem e não pensa. E quando os problemas chegam, chegam maiores do que deveriam, porque ninguém avisou antes. E como evoluir? Manter o padrão alto é ótimo. O problema não é a exigência, é o método. Troque o medo e a pressão desnecessária por clareza. Troca aquele puxão de orelha, muitas vezes em público, por consequência justa. A diferença entre a exigência saudável e a toxicidade está no espaço que você dá entre o erro e a reação. Se esse é seu perfil, inclusive o vídeo anterior aqui no canal é sobre inteligência emocional e gestão de conflitos. Assista, obrigatório para você, viu? Perfil 4. O líder técnico, operacional. Esse é muito comum em empresas que cresceram a partir de um especialista. O melhor vendedor que virou gerente comercial, o melhor técnico que virou coordenador. Ele sabe fazer, ele sabe muito, ele faz o que tiver que fazer, ele sabe. Mas ainda ele não virou líder de verdade. O sinal clássico, ele corrige a execução, mas não desenvolve o raciocínio do time. Ele mostra o como, mas não ensina o porquê. Uma frase típica, faz assim, porque é assim que funciona. E aí, qual é o impacto? O time executa, mas não pensa. Vira uma linha de montagem dependente do expert. E quando o líder não está, o que acontece? Fica tudo travado. E como evoluir? Ensinar o porquê, não só o como. Comece a fazer mais perguntas e dar menos respostas prontas. Tenha em mente que líder bom não é aquele que sabe de tudo, é aquele que multiplica a capacidade. Perfil 5, o líder político. Esse é mais sutil. Ele é muito bom de articulação, ele navega muito bem dentro da empresa, fala bem com a diretoria, tem uma boa imagem, mas frequentemente evita decisão difícil. Ele promete alinhamento para todos os lados, posterga conflito, protege a própria posição antes de resolver o problema do time. E é um sinal clássico? Todo mundo está alinhado, mas ninguém de fato sabe o que foi decidido. Uma frase típica? Vamos alinhar melhor isso. Tá tranquilo. E qual é o impacto? Perde respeito do time quando o discurso e a decisão não batem. Com o tempo, o time começa a entender e começa a parar de acreditar no que ele fala. E aí, como você pode evoluir? Use a influência que você tem, que é excelente, para destravar decisões e não para se proteger. Posicionamento claro, mesmo que impopular, constrói mais credibilidade do que neutralidade o tempo inteiro. Perfil 6, cara, esse é um dos piores. Porque esse confunde autonomia com abandono. Diz que dá liberdade para o time, e dá mesmo, até demais. Porque acaba faltando direção, contexto e acompanhamento. Um sinal clássico, o time só recebe atenção quando algo dá errado. Frase típica, poxa, mas eu te dei liberdade. Qual é o impacto? Gera insegurança, desalinhamento e retrabalho. O time trabalha, mas sem saber se está indo na direção certa. E erros que poderiam ser corrigidos viram um problema grande lá na frente. Como evoluir? Entender que presença não é microgerenciamento, mas também não é abandonar. Você precisa acompanhar antes do problema explodir. Crie rituais simples de check-in. Dê contexto sobre prioridades e esteja disponível, não precisando sufocar. E aqui, o lindo, maravilhoso, nosso 7º perfil, o líder formador. Esse é o objetivo, o sonho de qualquer empresa. Ele não é perfeito, não é bonzinho,
É o líder que combina clareza, presença, cobrança e desenvolvimento. Ele tem um padrão alto e sabe comunicar esse padrão. Ele cobra, mas de forma específica e orientada a comportamento, que está presente, sem sufocar, sem ficar ali em cima. Sinal clássico: o time sabe o que precisa entregar, entende o porquê, traz problemas mais cedo e melhora com o tempo. Quer uma frase típica para você aprender no seu repertório? Qual é o problema? Quais opções você já avaliou? Qual caminho você recomenda para resolver isso? Percebe a diferença? Ele não resolve. Ele faz o colaborador pensar. Qual é o grande resultado? Ele cria autonomia de verdade. E com isso, ele forma talentos e sucessores. Uma verdadeira joia rara. E agora vamos fazer o teste. Eu vou te fazer 5 perguntas. Responde com honestidade, tá? Tô de olho em você. Não é para você falar como você gostaria de ser, mas do que realmente acontece no dia a dia. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando alguém erra, sua primeira reação é entender, corrigir ou punir? Segunda, seu time te traz problemas cedo ou só quando não tem mais saída? Terceira, as pessoas chegam até você com alternativas ou só com pedidos de autorização ou de esclarecimento? Quarta, você cobra mais resultados, comportamento ou aprendizado? 5. Quando sai de férias, o time funciona melhor, igual ou pior? Essa última é a mais reveladora. Se o time funciona melhor quando você não está, pode ser um sinal sério de que você é um gargalo, ou que o seu controle exagerado está sufocando o desempenho do seu próprio time. Se o seu time funciona pior, pode ser que você ainda não tenha formado o repertório dentro do time e que o negócio ainda continue dependendo demais de você. A pergunta importante e correta aqui não é qual é o seu estilo de liderança. A pergunta certa é que tipo de comportamento o meu time aprendeu a ter por causa da minha liderança. Independente de onde você se viu nesses perfis, quero fechar um modelo bem simples contigo. 4 pilares que qualquer líder pode e, devo dizer, deve desenvolver. Pilar número 1 é a clareza. O time precisa saber o que é prioridade, qual é o padrão esperado e o que não será tolerado. É aqui, nessa base, que se começa uma cultura forte. Sem clareza, uma simples cobrança vira bronca. O colaborador não sabe o que é para fazer primeiro, não tem parâmetro para se avaliar. E aí o que acaba acontecendo? Qualquer feedback acaba soando como ataque pessoal. E atenção, clareza não é rigidez, é respeito pelo tempo e energia do seu próprio time. Nosso segundo pilar é a presença. E presença não é microgerenciar, é acompanhar antes do problema explodir. É criar rituais simples, uma reunião curta de alinhamento, um check semanal, uma conversa individual de tempos em tempos, não para controlar, mas para entender o estado das coisas e como você, líder, pode apoiar para que as entregas realmente aconteçam. Sem presença, a autonomia vira abandono. Nosso terceiro pilar é a cobrança. Cobrança boa é específica, proporcional e orientada a comportamento. Olha, não a personalidade. Não é você sempre faz isso. É nessa entrega, esse ponto ficou abaixo do esperado por esse motivo. O que aconteceu aqui? E o que podemos fazer para que não volte a acontecer? Sem cobrança, a cultura vira só discurso. Nosso quarto pilar é a formação. O líder maduro não quer ser indispensável. Ele quer tornar o time mais capaz do que ele. Isso significa fazer mais perguntas do que dar respostas. Deixa o colaborador resolver, mesmo que demore um pouco mais. Aceitar erros dentro de um ambiente seguro faz parte do aprendizado. Sem formação, o líder vira o maior gargalo da operação. No fim das contas, talvez a pergunta certa não seja qual é o meu estilo de liderança. A pergunta mais correta é: que tipo de comportamento o meu time desenvolveu por causa da minha forma de liderar? Se o time esconde problema, espera a ordem, evita conflito ou depende demais de você para tomar qualquer decisão, isso não nasceu do nada. Ele foi moldado bloco a bloco pela sua presença,
ou sua ausência pelo seu comportamento. A boa notícia é que pode ser corrigido. Comenta aqui embaixo. Qual dos 7 perfis você mais enxerga na liderança que você convive? Bombeiro, paizão, carrasco, técnico, político, ausente ou formador? Sem julgamento, aqui é uma escola para a liderança, não é isso? E a base de qualquer evolução é o autoentendimento e a crítica. Caros aqui e até o próximo vídeo.